Oi meninas, bem-vindas ao canal Anarte. Hoje eu vim mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos que eu estou fazendo dos panos de prato da linha Pet. Esse modelo já tem no canal, que é do coelhinho da Páscoa. E esse também, do cachorrinho. Mas hoje o nosso trabalho vai ser uma massa de pão caseira, igual de padaria. Essa massa leva cenoura e dá uma coloração muito bonita aos seus pães. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse pão palito, ou língua de sogra, como conhecido em algumas regiões, o sonho com creme patissier, ou creme confeiteiro, o sonho com doce de leite de chocolate e o pão hambúrguer, que nesse caso eu coloquei parmesão por cima. E eu vou estar mostrando tudo isso agora para vocês. Vamos ao passo a passo? Então, meninas, hoje eu vou fazer somente meia receita do que eu costumo fazer. Mas eu vou fazer 3 modelos de pães. Um vai ser sonho, então ele já entra mais na confeitaria. Não tem problema, não deixa de ser um pãozinho frito. E os ingredientes serão meio pacote de trigo, 2 colheres de margarina, 1 xícara de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de óleo, 1 colher de fermento, 2 ovos, meia cenoura cortada em cubinhos e 1 colher rasinha de baunilha. A colher que eu estou utilizando é essa aqui, 1 colher de sopa. Primeiro, vamos pegar a cenoura e o leite e bater no liquidificador. Eu vou bater e já mostro para vocês. Em uma panela, nós vamos colocar a cenoura, que eu já bati. Com leite. E a margarina. Vamos levar ao fogo para aquecer. Enquanto o leite está aquecendo, em uma bacia, a gente vai colocar os 2 ovos, o açúcar, o óleo e o fermento. Com a ajuda de um fouet, vamos misturar. Vamos acrescentar a baunilha. Meninas, no início eu não falei do sal, mas a gente vai colocar uma pitada de sal, tá bom? Aqui, deu uma misturadinha no fermento, com o açúcar, o óleo e o ovo. Vamos acrescentar o leite. A manteiga nem derreteu totalmente, mas não tem problema.
A gente pode colocar assim mesmo, desde que o leite esteja morno. Não pode ser muito quente para não cozinhar os ovos, e tampouco também vai matar o fermento, porque o fermento ele só precisa de calor para poder ser ativado. Aqui a manteiga já está derretendo. Que no caso é margarina. Vamos misturar aqui. Devagar, mexendo. Nesse momento a gente pode colocar o trigo. O trigo aos poucos, tá, gente? Fazendo aqui primeiro um mingauzinho. Faz um mingauzinho mexendo. Não precisa ser muito rápido. Aqui nesse momento, eu vou colocar o sal. O sal pode ser só esse pouquinho aqui de sal. Mas aí você prova para ir fazendo ao seu gosto. Se quiser mais salgado, se quiser menos salgado, mais doce. Mas o sal, ele traz um equilíbrio. E vamos acrescentar o fermento. Fermento não, trigo. Que é mexer. A gente mexe nesse ponto, por quê? Porque nesse momento, você vai estar ativando o glúten. E o glúten é que vai trazer a maciez pro seu pão. Vai deixar ele macio. O trigo, como a gente coloca aos poucos, ó, já não deu. Vou colocar mais. Porque o trigo vai ser até dar o ponto. Aqui eu já vou usar a colher de pau, uma espátula de pau. A cenoura, ela dá uma cor muito bonita para sua massa. Quando chega nesse ponto, aí a gente vai e coloca a mão. Começa a sovar. Colocando o trigo aos poucos.
Agora, ela não solta totalmente, mas já está bem consistente. E a gente vai sovar com o óleo. Suja um pouquinho a mão com óleo, passa assim a massa e continua sovando. Mais um pouquinho de óleo. Quanto mais sovado a massa, ali em torno de uns 5, 10 minutos ali, mais o fermento age, né? Mais ele é ativado. Porque aí o glúten ativado, que é justamente essa elasticidade aqui da massa, vai ajudar o fermento a estar consumindo e crescendo. Então, essa massa, ela não vai ficar muito dura não, gente. Ela vai ficar, ó, vai ficar mole. Mas aqui já sovei bastante. Ela já pode descansar. Para ela descansar, a gente vai colocar aqui um óleozinho para não ressecar. E esperar ela crescer. No mínimo dobrar de tamanho. Que é onde agora o fermento vai agir. Vou colocar um saquinho. Que o saquinho você pode rasgar. Sim. Se sua bacia não couber um saquinho. E colocamos o pano para fechar aqui. Agora a gente coloca no forno, de preferência, para ficar num lugar bem abafado. Eu vou colocar ali no forno e já volto. Então, meninas, para o recheio do nosso sonho, vamos fazer um creme confeiteiro ou creme patissier. O creme confeiteiro, ele já vem pronto. Você pode comprar ele, já o pozinho, e acrescentar o leite e esperar dar o ponto para fazer o creme. Ou você mesma pode fazer em casa, que é o que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Para isso, vamos precisar de uma panela, 2 colheres e meia de amido de milho, 4 gemas, vou usar 1,5 xícaras de leite, açúcar, 4 colheres e 1 colher de sopa de baunilha. Bom, a gente acrescenta primeiro o amido na panela, as gemas, 4 gemas.
E pode colocar também o açúcar. E mexe com a ajuda de um fouet. Mistura. Viu que incorporou bem todos os ingredientes que já colocamos? Vamos acrescentar a baunilha. E o leite. O leite vai ser 1,5 xícaras. Mais meia xícara. Aqui a gente pode colocar também uma pitadinha de sal. E só uma pontinha de sal. Agora, continua mexendo bem. Vamos provar para ver se tá bom. E levar ao fogo. Sempre mexendo como se fosse um mingauzinho mesmo de bebê, tá? Vou levar ao fogo e já mostro pra vocês. Então, meninas, aqui é o nosso creme pâtissier ou creme confeiteiro. Ficou aqui nessa consistência, ó. Não precisa ficar muito duro, porque quando ele esfriar, ele vai aumentar a consistência dele, tá? Que é pro recheio do nosso sonho. A gente vai reservar e cobrir ele com um papel filme, um plástico filme. Assim, que é para não criar uma crosta, uma capinha. A gente faz isso aqui. E vamos reservar. Aqui, meninas, a nossa massa já cresceu, já dobrou de volume, olha como tá. Esse é o ponto. Ficou ali em torno de 40 minutos dentro do forno. E agora a gente vai começar a modelar nossos pães e sonho. Começar pelo sonho. Vou pegar ela aqui, 1/3 dessa massa, pra gente fazer o sonho. Assim. Aqui na bancada a gente unta, passa um óleozinho pra ajudar na hora de modelar. Aqui a gente passa o rolo. Faz um rolinho aqui. E vamos separar a massinha pro nosso sonho. Aqui, ó. A gente começa a bolear.
Deixa ele soltinho lá dentro, empurrando aqui, ó, nessa parte da mão. Sem amassar. Tá vendo? Fica bem redondinho. Fica essa aberturinha aqui, ó, fica embaixo. Não tem problema, ela vai crescer. A massinha vai crescer com ela pra baixo, tá? Aqui, meninas, eu já bolei todos os pães, mais ou menos iguais. Só esse aqui que ficou menorzinho. Mas a fritura é independente, né? Aí a gente já vai colocar numa forma untada com óleo. Só o óleo, tá? Pra ela descansar aqui, pra massa descansar e crescer. Antes de colocar na forma, a gente dá isso aqui, ó. Dá uma amassadinha. E coloca na forma. Do jeito que tá aqui, já é o pão de hambúrguer, tá? Mas nesse caso, a gente vai fazer o sonho. Uma amassadinha assim, ó, de leve. Coloca na forma. Leva pra descansar. Aí ela vai crescer. Depois que crescer, vamos fritar. Sobrou esses três, vamos utilizar eles em outros pães. Que vai ser o pão palito e um pãozinho, né? Como se fosse um pão de hambúrguer. Vamos pegar o restante da massa. A gente passa o rolo para compactar. Tirou o ar, faz um rolinho. Isso aqui, ó, já é um pão, viu? Do jeito que tá aqui, ó, se botar na forma já é um pão. Só que a gente vai fazer ele como pão palito. Vou dividir aqui. E esses aqui vai ficar para pão de hambúrguer. Aí a gente boleia novamente. Vou terminar aqui com esses e já volto. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o pão palito. Que a gente boleou a massinha, virou e vem com o rolo. Pra frente, pro lado, pro outro, pra frente. Arruma aqui a massinha e enrola assim. Se você quiser ele bem comprido, é só começar a girar, assim que ele vai crescer. Vai ficar comprido, tá? Eu não quero comprido demais, não. Só assim.
junta. Aqui. Coloca aqui na água, no coco com açúcar, que eu coloquei 3 colheres de coco, 3 de açúcar. Se precisar, a gente coloca mais. E vamos colocar na forma. Assim. Com a aberturinha da massa para baixo, tá? Vamos fazer os outros. Abriu para um lado, para o outro, para frente. Fechou. Vou fazer em todos e eu já mostro como ficou. Terminei nossos pães palito, né, de enrolar. Agora a gente reserva, deixa ele ali crescendo com sonho e vamos fazer o nosso pãozinho redondo, né? Um pãozinho de hambúrguer. Você comer com sanduíche. E vamos iniciar. Sobrou aqui essa massa, aí você corta. Vai dar pra gente fazer aqui uns 5. Vamos bolear. Pra ele ficar assim redondinho, tá? Vou fazer com os outros e já mostro. Aqui finalizou. Vamos colocar numa forma untada com trigo. Essas 4 massinhas aqui. Antes de colocar, dá uma apertadinha. Como eu tenho um queijinho ralado aqui, um parmesão, eu vou fazer assim, ó. Só por cima. Que aí quando assar vai dar um gosto, né? Vai liberar uma essência muito boa. Aqui agora é só arrumar. E colocar na forma. E esperar crescer. Aqui, meninas, já botamos o óleo para aquecer. O sonho já ficou bom. Aqui o tamanho dobrou. Com muito cuidado, com óleo quente, não muito quente. Aqueceu. A gente começa a pegar aqui, ó, bem de levezinho, para ele não murchar. Coloca na panela. Ele virou. Dá pra colocar mais um. Ah, pronto. Aí vai controlando o óleo, pra ir fritando devagar. A temperatura você pode diminuir ou colocar no meio, que é pra manter, não esquentar demais e ele fritar por fora e ficar cru por dentro.
Viu que ele pegou uma corzinha? Já diminui a temperatura. Aqui. E essa é a cor ideal. A gente tira. Escorre. E vamos reservar para fritar os outros. Quando estiverem todos fritos, eu mostro para vocês. Aqui, meninas, é o nosso sonho, que já fritamos todos. Fritei todos. E a nossa massa de pão palito, que eu vou botar para assar, tá? Eu mantive ela na geladeira para interromper o crescimento. Vocês podem fazer o mesmo. A gente deixa crescer um pouco enquanto tá fazendo uma coisa, deixa a massa na geladeira para não passar do ponto. Senão fica igual uma espuma assim o pão, né? Não fica macio. Enquanto eu coloco essa massa para assar, já coloquei, agora vamos rechear. Para rechear, a gente pega uma faquinha de serra e corta aqui devagar. A gente confere, ó, assou, né? Fritou e assou por dentro. E vamos fazer com todos. Nosso recheio, que é o nosso creme confeiteiro, tira a película. Vamos mexer. Aqui, a gente mexe. Tá duro. Vou mexer bem aqui, até voltar a cremosidade. Tenta manter ele bem liso, mexendo o máximo que puder. Aqui já dá pra gente rechear. Colocar uma colher aqui no meio e vai trazendo aqui para as bordas. Fica assim. Eu também decidi fazer um com... A gente vai fazer um com doce de leite e chocolate. Aqui. Coloca aqui no meio e traz aqui para as bordas.
dar uma arrumadinha. Aí passa no açúcar. O açúcar pode ser o açúcar refinado ou o açúcar impalpável. Mas, se você não tiver, pega o açúcar cristal e passa no liquidificador, que foi o que eu fiz. E passa o sonho. E ele vai ficar assim. Tira o excesso. Vou fazer nos outros e mostro o resultado. Os sonhos já foram recheados. Passei no açúcar. O nosso pão hambúrguer com parmesão já está pronto. E eu vou tirar o nosso pão palito do forno. Eis aqui o nosso pão palito. Meninas, levei ao forno as massas com a temperatura de mais ou menos 170 graus por de 20 a 25 minutos. Isso vai depender da potência do forno de vocês. Então, depois de 20 minutos, vocês já podem estar acompanhando. Então, meninas, esse foi o resultado da nossa massa super versátil, que a gente consegue fazer vários modelos de pães. O nosso pão palito ou língua de sogra, como conhecido em algumas regiões. O sonho com creme pâtissier ou creme confeiteiro e doce de leite. Doce de leite de chocolate. E esse pão, que pode ser um pão hambúrguer, ou aqui no caso eu coloquei um queijo parmesão por cima. Agora, aqui os nossos paninhos, tá? E agora nós vamos ver como ficou as nossas massinhas. Eu vou aqui mostrar pra vocês como fica macio, fofinho. Aqui é o nosso sonho. Olha aqui, que sonho, que massa fofinha. Recheado. O nosso pão palito. Aqui, ó, ficou bem macio, bem fofinho. E o pão de hambúrguer. Então, todos ficam super fofinho, macio. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado para quem ficou e até o próximo vídeo.